Medusa é com certeza uma personagem muito interessante e que na mitologia grega foi extremamente castigada, ao ponto de se tornar um monstro. E hoje, nós vamos falar das habilidades dessa bela moça do Nasuverso. Algum tempo atrás, alguém me pediu para falar dela, então chegou o dia. E se você não quiser virar pedra, é melhor se inscrever no nosso canal, deixar o like e se agrupar na nossa tábua redonda, pois sua presença é mais que bem-vinda. Agora, vem comigo porque eu tenho muita coisa para falar e vocês vão achar algumas coisas interessantes nesse vídeo. Chega de enrolação e vamos embora! Hoje chegou o dia da nossa linda Rider de Fate Stay Night. Medusa é sem dúvida um ícone da mitologia grega e que inicialmente era uma bela deusa que foi amaldiçoada e se tornou um monstro assustador. Seu nível de fama é tal que até mesmo no Japão a sua lenda ficou famosa, principalmente por Perseu que a matou. Por ser originalmente uma deusa da terra, Rider é uma existência mais próxima de um espírito divino do que de um espírito heróico. No entanto, nessa forma, o correto seria chamá-la de um anti-herói, mais próximo de um monstro do que de um verdadeiro espírito divino. Embora ela não seja nem um espírito heróico e tampouco um anti-herói propriamente dito. Isso, porque ela possui esse atributo monstro. E por causa desse mesmo atributo, ela se torna incompatível em combate contra servos como Cuculain, que lutaram contra monstros em seus contos. Porém, Medusa tem um ponto positivo nisso tudo, pois querendo ou não, ela era uma deusa, e portanto, a sua essência é mais próxima de um espírito divino. E como ela ficou conhecida como uma ex-deusa da Terra, ela tem forte conexão com a Terra, sendo sensível o suficiente ao seu estado para ser capaz de sentir até mesmo distúrbios nas linhas de Lady Fuyuki. Essa mulher é braba. Não à toa que na maioria das rotas, com exceção a Fate Heavensfield, a Medusa é bastante nerfada também. No quesito combate corpo a corpo, ela é extremamente forte e rápida. Quem presenciou a luta da Saber Alter contra ela, sabe do que eu tô falando. Inclusive, ela tem duas habilidades que a reforçam mais ainda em combate corpo a corpo, a força monstruosa e os seus olhos místicos. Na Quinta Guerra do Graal, Medusa e Cuculain são observados como os mais notáveis em velocidade. Em termos de velocidade média, Rider é até mais rápida do que o Cuculain, pois ela pode se mover como uma bala e correr pelo campo de batalha de forma contínua. Agora, quando comparada em termos de velocidade instantânea a curta distância, Cuculain se sai melhor do que ela. Em velocidade instantânea, Cuculain pode atacar com sua lança na velocidade dos deuses, enquanto se mostra parado. Isso torna a compatibilidade da Medusa e Cuculain bastante ruim, pois além de Cuculain poder encurtar a distância, ele tem formas de se proteger dos olhos místicos. Mas o importante aqui é a gente saber que ela é mais rápida que o Cuculain a longa distância. Bom, devido ao seu estilo de luta, combinando vários fantasmas nobres, ela se destaca muito por causa da sua versatilidade, pois além dos seus olhos místicos, além da sua força e além da sua velocidade, ela possui adagas, que são ligadas a correntes. Por mais que essas armas não sejam um fantasma nobre e não tenham um nome, a Medusa consegue extrair efeitos bem legais com elas. Essas armas, é tipo a Kanshou e Bakuya do Emiya, não tem nenhuma habilidade extraordinária, mas combinadas, as habilidades da Medusa torna elas um obstáculo bem complicado de enfrentar. Mas vamos falar aqui a razão do porquê essas adagas são chatas. Primeiramente, Medusa é uma serva muito estratégica. O seu estilo de luta é focado em atacar os adversários na forma de espírito e se materializar um pouco antes do impacto. E sim, ela também usa esse macete nas suas correntes. Em alguns casos, ela ataca com as adagas na forma espiritual e as materializa quando elas tocam o alvo. Por causa disso, o oponente pode estar sendo amarrado por essas armas e sequer perceber que está nas mãos da Medusa, pois essas correntes é uma extensão dos seus cabelos. Se vocês não repararam ela fazendo isso, recomendo vocês olharem a luta dela contra Saber Alter, e vocês vão ver ela usando essa estratégia. E para piorar mais ainda para os oponentes dessa dama, se você acha que ela usa só duas adagas, bom, tá um pouquinho errado. Medusa é capaz de conjurar inúmeras adagas como essa, usando círculos de invocação, e dispará-las em uma grande área na direção que ela quiser, algo muito parecido ao que a Semiramis faz. Isso tudo que eu falei deixa essa serva um oponente muito difícil de passar, pois além de sua grande perspicácia tática, Medusa é uma estrategista altamente qualificada, de modo que ela
ela pode traçar estratégias no meio da batalha. É dito que quanto mais tempo ela luta com o seu adversário, mais ela é capaz de avaliar seu estilo de luta, padrão de ataque, e até deduzir seus poderes. Rapaz, eu teria Medusa como serva sem nenhuma reclamação. Falou em estratégia em batalha, falou comigo. Isso mostra o quão forte essa personagem é, e quanto ela foi nerfada nas rotas de Fate, pois na maioria dos casos, o mestre dela foi o Shinji, que viu os servos como uma mera ferramenta. Um cara completamente idiota. Me desculpa aí se alguém gosta dele. Mas voltando para Medusa, só para vocês terem uma ideia do quanto essa serva é inteligente, vamos analisar a luta dela contra Saber Alter. Se você pegar a luta da Saber Alter contra o Hércules, você vai ver que a Saber Alter facilmente conseguiu dominar o Hércules, mas isso não acontece com a Medusa. Por quê? Todo mundo sabe que em Fate Heaven's Feel, a Saber Alter estava com as baterias cheias, de modo que saía uma Excalibur atrás da outra. Medusa sabia disso, ela sabia que não podia competir com a Alter em poder puro, ou seria derrotada. Esse foi o erro do Hércules. Então, a Medusa pensou o seguinte: se eu não posso bater de frente com ela, eu vou tentar driblar esse poder. Se vocês repararam, em todas as lutas da Medusa, ela nunca começa liberando os seus olhos. A única luta em que ela começa liberando os seus olhos é contra a Saber Alter. Com isso, qual foi a estratégia dela? A estratégia inicial dela foi petrificar a Artúria, atacando de todos os lados usando os arredores. Ela não ataca diretamente, não cometendo o erro que o Hércules cometeu. Pois eu não sei se vocês sabem, mas quando a Artúria é corrompida, embora fique mais forte, ela perde ranqueamento na habilidade de instinto. Isso faz que ela perca a noção dos arredores. Inclusive, alguns interpretam que a Medusa encurralou a Artúria por ser mais rápida que ela. Na verdade não. O que encurralou a Artúria não foi a velocidade da Medusa, pois mesmo sendo mais rápida, a Artúria ainda reagia e bloqueava. O que encurralou a Artúria foi exatamente os olhos místicos que limitavam os seus movimentos, impedindo que ela balançasse a espada com a velocidade necessária. E também, como ela estava sendo atacada de todos os lados, sem o instinto, a Artúria não percebeu que enquanto Medusa atacava, ela trançava as suas correntes ao redor dela, por todas as áreas que ela passava. Ou seja, a intenção da Medusa não era acertar a Artúria, mas limitar a área dela, restringindo não só os seus movimentos, mas também o seu espaço. Pois o que a Medusa realmente queria era ter tempo de ativar o Belerofonte antes que a Saber Alter ativasse a Excalibur, já que o Belerofonte leva muito mais tempo para ativar, enquanto a Excalibur leva menos de um segundo. Embora essa estratégia não tenha dado muito certo, e precisou do Shirou Emiya para ajudar a Medusa, tudo porque ele é o prota, cá entre nós, foi uma estratégia muito bem pensada. Então, parem de subestimar a nossa Medusinha, porque ela é mais forte do que aparenta ser. Agora, vamos falar das habilidades pessoais e de classe da nossa domadora de Pegasus. Começando pelas habilidades de classe, ela possui duas, que são bem padrão da classe Rider: resistência mágica no rank B e equitação no rank A+. No tocante à sua resistência mágica, é dito o seguinte: devido ter sido uma deusa grega na sua origem, e que depois virou um monstro, sua resistência mágica é bastante alta. Entre as três classes de cavaleiros, a classe Rider é a que tem a menor resistência mágica, mas Medusa é uma exceção. Ela é extremamente resistente à magia, ao ponto de resistir facilmente feitiços de 3 barras ou menos. Ela também se mostra muito resistente, mesmo contra magias ainda maiores, como grandes rituais. Além disso, sua alta resistência mágica se deve ao fato de que a própria Medusa é habilidosa em feitiços, e portanto, ela tem inúmeras formas de combater magias, o que torna ela uma Rider perfeita para combater magos. A próxima é a montaria, ou equitação se você preferir. Medusa é extremamente habilidosa em equitação. Tecnicamente, ela pode montar quase todos os tipos de meios de transporte, o que inclui bestas fantasmas e bestas divinas. A única exceção para ela será os dragões. Mesmo sendo habilidosa, ela não pode montar dragões. Como montaria, ela convoca o seu cavalo alado, conhecido como Pegasus. É dito que mesmo para os servos da classe Rider, montar um cavalo alado da espécie fantasma é uma conquista muito difícil. E no caso do Pegasus dela, é pior ainda, pois esse Pegasus que ela invoca existe desde a Era dos Deuses, e por isso, as habilidades dele estão muito mais além de um Pegasus normal de uma era mais moderna. Lembram daquela regra? Quanto mais velho for o mistério, mais forte ele será. Esse Pegasus está além do ar invisível que envolve Excalibur, uma bainha mágica de ar criada pelo Merlin, que inclusive poderia matar um Pegasus normal.
É dito que a força desse Pegasus invocado pela Medusa está no mesmo nível dos dragões, o mais forte das espécies fantasmagóricas. Sua resistência mágica é tal que supera até mesmo a resistência da Artúria, que exibe a maior resistência mágica da Quinta Guerra. Só para vocês terem uma ideia sobre esse pangaré da Medusa. E tem mais, meus amigos. Ryder adora bicicletas. Mas Medusa tem um problema em relação a isso, pois como ela é muito habilidosa em pilotar veículos, quando ela pilota uma bike, ela poderia pedalar tão rápido ao ponto de atingir 100 km por hora. Ela pode acelerar tão rápido que poderia quebrar facilmente a bicicleta. A mulher é boa de pedal. Agora, saindo das habilidades de classe, vamos para as habilidades pessoais. E no tocante a isso, ela possui 4 poderosas habilidades. A primeira habilidade da Medusinha é a ação independente classificada no rank C. Essa skill permite se materializar por um período de tempo, mesmo sem suprimento mágico de um mestre. Na classificação C, a Medusa pode se materializar no mundo por um dia. No entanto, Medusa tem uma habilidade a mais nessa skill. Como ela pode sugar sangue, ela pode estender o período de sua materialização, usando a mana absorvida de suas vítimas. Foi graças a essa capacidade que a Medusa retornou para Sakura, após Shinji ser derrotado. E agora, vamos falar de um dos olhos mais belos da franquia, os Olhos Místicos da Petrificação, habilidade classificada no rank A+. Classificados como olhos de joia, esse poder ocular tem a capacidade de afetar todos os alvos que estiverem no campo de visão de seu portador, independentemente se eles estiverem olhando para a Medusa ou não. Ou seja, mesmo com os olhos fechados, os alvos ainda serão afetados. As únicas formas de evitar essa técnica completamente seria com algum tipo de defesa ou barreira que repele ou reflete. Perseu conseguiu evitar usando seu Mirror Shield, um escudo feito de espelho. Além do mais, se o alvo tiver mana acima do rank C, ele não será afetado completamente. Por isso, não funcionou como devia quando usado contra Saber Alter, pois o nível de mana dela era muito maior. Aqueles que têm nível de mana no rank B ficarão petrificados dependendo do resultado do teste de resistência. Já aqueles com mana rank A, como a Saber Alter, não ficarão petrificados, mas sofrerão uma queda no rank de todas as suas habilidades, além de receber uma forte pressão. É por isso que eu digo para vocês, que foi isso aqui que ferrou com a Saber Alter. Não foi só a velocidade da Medusa, foi a combinação dos olhos místicos com a sagacidade da Ryder. Quando atinge o alvo, o feitiço lançado por esses olhos afetará todo o corpo do inimigo, o que inclui até as suas armas. Quando ativado em Emiya, que estava muito próximo da Medusa, ele foi imediatamente afetado, de modo que não poderia sequer fechar os olhos. Os alvos atingidos ficam literalmente impossibilitados de se mover. No entanto, usar esses olhos exige muito da Medusa, o consumo de energia é muito alto. Na sua luta contra a Saber Alter, ela quebrou os limites chegando à exaustão, na tentativa de se igualar e subjugar a Saber. Mesmo assim, Saber ainda mostrou ser capaz de dominar a Ryder, desviando da maioria dos ataques, sem sofrer um único arranhão ou mostrar qualquer sinal de fadiga. Mas foi graças a essa habilidade ocular que a nossa Medusinha conseguiu aguentar 12 minutos de luta contra ela. A próxima skill é a Força Monstruosa Rank B. Medusa pode aumentar temporariamente sua força em um nível, embora essa capacidade seja específica de bestas míticas. Mas como a Medusa tem características de monstro, ela também é capaz de fazer isso. E é por causa dessa habilidade que a Medusa consegue ser tão habilidosa em combate corpo a corpo. Combinada às suas adagas, a sua força se torna algo bem interessante em combate, pois ela pode arrastar o inimigo que for empalado por suas adagas. Mas por outro lado, Medusa tem alguns receios de usar essa skill por longos períodos de tempo, pois ela teme que pode se transformar no lendário monstro Górgona por causa da maldição contida na habilidade. A última skill é a Divindade Rank E, o rank mais baixo das categorias. Na mitologia grega, Medusa já foi uma bela deusa, e portanto, ela possuía uma divindade muito elevada. No entanto, ela acabou sendo amaldiçoada e se tornou um monstro, e por causa disso sua aptidão de espírito divino foi degradada. Mas não se engane, sua divindade não foi completamente eliminada, e parece que ela ainda a possui, pois Medusa pode se manifestar tanto como uma deusa com equitação, quanto como um monstro possuindo olhos místicos, força monstruosa, e assim por diante. Fantasmas nobres. Nessa área, a nossa Medusinha é braba, pois ela tem 3 fantasmas nobres, e vamos começar pelo mais básico. Breaker Gorgon.
esse equipamento fantasma nobre tem uma função interessante. Apesar de ser usado para selar os seus olhos, para que eles não fiquem disparando feitiços automaticamente, essa venda tem uma outra função interessante, que é exercer um certo grau de controle mental sobre o oponente. Para vocês terem uma ideia, quando ela assumiu o controle da mente do Shirou, ela deu a ele sonhos eróticos, e aproveitou esse momento para extrair mana dele. Esse fantasma nobre, para ser usado dessa forma, só precisa de mana constante para ter o efeito desejado. Indivíduos com baixa resistência mágica quase não perceberão e muito menos conseguirão evitá-lo. O segundo fantasma nobre da nossa Raider é o Blood Forte Andrômeda, uma contraparte do Breaker Gorgon. Esse nobre fantasma consiste em criar um campo limitado na forma de uma cúpula, colocando círculos mágicos em pontos estratégicos, para com isso, drenar a força vital das pessoas que estiverem dentro de sua área. É dito que, caso esteja totalmente ativado, pessoas normais sem a habilidade de resistência mágica serão rapidamente dissolvidas, a menos que possuam conhecimento de taumaturgia. Mesmo os espíritos heróicos terão sua força vital saqueada enquanto estiverem nos limites da barreira. Normalmente, não é algo a ser usado em batalha, mas um fantasma nobre para Medusa coletar sangue de forma eficiente para beber mana. Além disso, os inimigos presos na cúpula criada por essa habilidade não conseguirão escapar, até mesmo o contato entre mestre e servo pode ser cortado, de modo que eles não conseguirão se comunicar. Após isso, os alvos são todos dissolvidos em sangue, como se estivessem dentro de um estômago, e então, a sua energia mágica é drenada, sendo transferida para Medusa ou para seu mestre. Nas rotas de Fate Stay Night, Medusa usou essa barreira para envolver todo o prédio da escola. Mas em Fate Hollow Ataraxia, Medusa afirma que seria capaz de cobrir toda a cidade de Fuyuki. Agora temos o mais conhecido da galera, o Belerofonte. Esse é o ataque mais forte da Medusa, e se trata de um freio dourado e um chicote emparelhado, que pode controlar totalmente uma besta divina. Quando ativado em seu Pegasus, o Belerofonte torna a Medusa e sua montaria uma só existência, pois chamando seu True Name, Medusa irá remover todos os limitadores de seu Pegasus, fazendo uma criatura dócil se tornar uma verdadeira besta enfurecida sob seu controle. Todas as habilidades do Pegasus são aumentadas em um posto, e seu poder defensivo, equiparado ao de um dragão, é melhorado diversas vezes, devido à proteção fornecida por sua enorme quantidade de energia mágica e proteção divina. Sim, quando Medusa usa esse fantasma nobre, ele atua como ataque e defesa ao mesmo tempo, sendo até classificado como classe de armadura. Por isso, é muito difícil ferir a Medusa enquanto ela usa esse poder. Sendo comparada a um cometa branco, a luz branca emitida pelo Pegasus é muito similar à luz emitida pela própria Excalibur. Ainda assim, sua potência mostrou ser inferior à espada sagrada. Em Fate Stay Night, na Batalha do Arranha-Céu, onde aconteceu o primeiro confronto entre Excalibur e Belerofonte, Arthúria conseguiu abater Medusa e seu Pegasus. Na rota de Heavensfield, Excalibur Morgan foi superada, graças ao Ruaias que compensou a diferença entre os dois fantasmas nobres, e com isso, a Medusa atingiu a Alter em cheio, levando ela a nocaute. Além de fornecer uma forte armadura durante o ataque, a velocidade também sofre um upgrade. Sua velocidade, enquanto Medusa está montado em seu bichinho de estimação, pode atingir 400 km e até 500 km por hora. Em outras palavras, os inimigos atingidos por esse NP serão literalmente estilhaçados. Isso só não aconteceu com a Saber, porque a armadura dela fica mais resistente e também porque ela pode se regenerar. Mesmo assim, Saber Alter ficou bastante machucada ao ser atingida, ficando fácil para que Shirou Emiya a finalizasse. Essas são as habilidades da nossa bela e poderosa Medusinha, uma personagem que eu acredito que a galera gosta bastante. Chegamos ao final de mais um vídeo, falando de habilidades de personagens, e agora uma das mais belas personagens. E se alguém achava que ela não era tão forte, espero ter mudado de opinião, pois ela é sim, bastante forte. Mas Medusa me mandou dizer que mesmo com os olhos vendados, ela com certeza irá dar um pulinho na loja da Salter. Sim, meus amigos, elas só são inimigas no filme, elas são muito amigas. Então por que vocês não pegam o gancho e usam o cupom do nosso canal para comprar aquela camiseta da Medusa e homenageá-la como ela merece? Caso vocês queiram, vão correndo e apertem no link na descrição do vídeo. Agora, mestres, eu me despeço de vocês, agradecendo a todos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes servos e mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo sempre junto!